Esses centros de forças daria um programa inteiro, né, Sebastião? Muito assunto para falar sobre eles. Mas tenta aprofundar um pouco mais para a gente entender esse mecanismo melhor. Essa energia, após ser canalizada do coronário ao centro genésico, como falamos, agora ela se transformou no plasma criador de todas as realidades físicas, de todos os átomos para a reorganização do universo biológico como um todo. As forças de base, que nós chamamos de energia Kundalini, ou as forças elementais gerenciadoras do reino mineral, vegetal e animal, vêm ao nosso encontro, ao nosso auxílio, trazendo todas as essências da natureza para somar com esse plasma construído a partir de nós mesmos. E essa fonte inesgotável de energia agora, pela nossa intenção, pelo nosso desejo de reorganização, autocura, iluminação, vai construir novos átomos, que vai nutrir as moléculas, que vai enriquecer as células do nosso universo físico. E essa energia, após transformar em princípios vitais em átomos, ela se transforma na essência nos princípios vitais. Antes ela vai ser elemento básico que mantém a vida. Agora ela transforma-se em energia que organiza e mantém a vida, que é a energia vital. E é promovida para o centro vital. E essa energia que organiza e mantém a vida, ao trabalhar na orientação do universo biológico, ela vai transformar as forças vitais em instintos. E após transformar os elementos que geram e mantêm os automatismos, esses instintos vão ser trazidos e entregues para o centro gástrico, a sua sede consciencial, a área do subconsciente em si. E essa energia, embriões dos sentimentos, esses instintos, embriões da inteligência, quando aprimorados nessa gerência das emoções, das sensações, na geração de sentimentos mais nobres e na reorganização do universo biológico, elas vão ao nível de emoções e é entregue para o centro cardíaco. E essas emoções, quando sublimadas, quando transformadas em desejos mais nobres, elas viajam na direção do centro laríngeo, enriquecendo a palavra, enriquecendo as possibilidades de novas e futuras ações. E esses desejos mais aprimorados chegam ao nível de virtudes em sentimentos mais nobres e chegam ao laboratório ou centro frontal. E essa energia, quando iluminada a nível de amor incondicional, retorna de onde ela saiu para o centro coronário e é arquivada, sintetizada no universo consciencial. A isso chamamos expansão da consciência. Saímos de Deus com essa energia, fizemos todo o trajeto até o universo mais simples, o corpo biológico, e voltamos ao Deus interno, agora como partes integrantes da nossa própria realidade. Então, através deste amor incondicional e através dos nossos pensamentos harmoniosos, nós podemos interferir no universo de qualquer pessoa. Nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença, já dizia Allan Kardec. E se eu sou ligado a todos os seres dentro de um mundo, a todos os seres de todos os mundos e a todas as minhas vivências, eu posso, para o bem, indefinidamente aumentar essa potência, como está nas obras da codificação e em outras obras complementares, no auxílio ou no exercício da lei de amor, da lei de justiça e de caridade. Porque em se tratando do amor não existe limites, ninguém nos limita o quanto de bem podemos fazer. Quando nós destonamos, ao invés de obedecer à lei de amor e começamos a descer escada abaixo, aí sim essa própria lei nos paralisa o mecanismo e nos tira do cenário. Mas nós podemos mudar a nossa própria conduta, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando eu mudo, o outro que está em torno muda mesmo a contragosto. Então, quando alguém se ergue, se transforma, a humanidade inteira se ergue com ele, como diz os pensadores. E nós podemos interferir no contexto ou no conjunto com as nossas atitudes, tanto nobres quanto menos nobres, porque o fracasso ou o êxito de um único elemento afeta o conjunto. E como que ficaria este mesmo processo, só que agora com as crianças? As crianças que nós chamamos de crianças reencarnadas. Sabemos que ele tem um ser eterno, grandioso, né, Sebastião? Criança, corpo, porque o gerenciador do corpo não é uma criança. Então nós temos maior facilidade e autoridade como pais para fazer isto. Porque a criança
em relação aos seus pais, ela está ligada muito intimamente, átomo a átomo, fisicamente, perispiriticamente, mentalmente e consciencialmente. Porque nós somos os gerenciadores da sua realidade física, psíquica e espiritual até uma altura. Nós estamos auxiliando alguém que está sedimentando, construindo uma nova personalidade. E se nós soubermos auxiliar esta criança a gerenciar o seu próprio universo e ir soltando as rédeas conforme ela vai assumindo responsabilidade, não só pela alimentação, como dissemos, pelas boas leituras, pela música, pela nossa conduta, mas o diálogo durante o sono ou durante a vigília, diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais do nosso universo, com as dele, nós podemos fazer várias coisas porque há incontáveis mecanismos para o auxílio não só à criança fisicamente falando, mas à criança espiritual que talvez ignore essa realidade. No caso da criança, esse ser eterno, ele está, vamos supor assim, adoecido até uma certa idade, Sebastião? Como que é isso? Não é que ele esteja adoecido, o ser eterno pode... Adormecido. Adormecido pode estar. Às vezes pode a gente pensar que é adoecido porque alguns chegam adoecidos moralmente também. Então esse ser eterno, que pode estar com dificuldade de gerenciar, porque de repente ele está vindo de um outro orbe, de repente é uma personalidade que se humanizou agora, é um elemental recém-humanizado e não sabe conduzir adequadamente a carruagem orgânica. Então, quer seja alguém com inexperiência nesta nova experiência, ou alguém que esteja com dificuldade de conhecer esses novos componentes, nós temos um papel importantíssimo nessa realidade, porque somos os primeiros educadores dentro dessa primeira escola, que é o nosso lar. E nós podemos não só auxiliar os nossos filhos consanguíneos diretamente, mas em auxiliando um único filho, nós auxiliamos todos os filhos simultaneamente. Porque se um único átomo está conectado ou tem em si, ou contém em si todos os elementos da Terra, e o único movimento do Espírito contém todas as leis da vida, na visão de Gibran, Khalil Gibran, e ele já dizia que os filhos consanguíneos não são nossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida. Somos semelhantes a arqueiros, que a depender de como descendemos a flecha, ela vai rumo ao infinito. Porque se amarmos incondicionalmente, se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos, segundo o educador, o cientista, o professor universitário e terapeuta, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, eles já não erram o caminho. Então vamos ensinar aos nossos filhos durante a gestação, porque eles aprendem 10.000 vezes a mais. Vamos ensinar aos nossos filhos antes da concepção, porque eles aprendem um número incontável em relação a essas 10.000 vezes a mais do que isso, no estudo, na compreensão e vivência do Evangelho no lar, o mecanismo da oração, da nossa conduta de forma geral. Então há incontáveis meios antes da concepção, durante a concepção e após esta, de auxiliarmos os nossos pequeninos para se iluminar e se libertar na consciência. As doenças das crianças, segundo o que eu já li, já estudei de seus programas, os nossos desequilíbrios, nós como os pais, nossos desequilíbrios, geram essas mesmas enfermidades nos nossos filhos, é isso? É o que nós chamamos de doenças hereditárias. Então, o terapeuta, o oncologista, o cientista e espiritualista Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, ele diz que nós codificamos o nosso desejo, o nosso amor e a nossa inteligência em forma de DNA para o nosso filho gerenciar o seu próprio universo biológico e, por que não, perispiritual, hoje nós sabemos. E se ali está condensada a nossa inteligência, representa as nossas qualidades morais. O nosso amor, a nossa essência consciencial, o nosso desejo também pertence a essa essência. Então, parte do nosso espírito está ali no universo biológico do nosso filho. É uma empresa gerenciada por 3 empresários, o pai e a mãe, no mínimo, quando os tios, os avós não estão participando diretamente, e agora o próprio empresário que está chegando no cenário. E gradativamente, se nós formos preparando esse empresário para assumir o controle da sua empresa, ele vai aprendendo as lições e exercitando essa realidade e vai se libertando gradativamente e construindo a sua própria trajetória iluminativa e libertadora da própria consciência. Porque existem professores que têm apenas o diploma e não têm experiências em sala de aula, o espírito recém-humanizado.
Existem professores que, além de ter o diploma, têm experiência em sala de aula. É o espírito que já tem algumas reencarnações na forma humana. Existem professores que, além de ter essa experiência em sala de aula, ele tem um curso de pós-graduação. É alguém que já faz alguma tarefa em benefício dos seus semelhantes. Existe professor, além de ter um pós-graduação, ele tem um mestrado. É alguém que já ama seus semelhantes em larga escala. Existe outros que têm um doutorado. É alguém que já ama incondicionalmente seus semelhantes. E existe outros que têm um PhD e assim vai sucessivamente. Então existem espíritos com variadas experiências e podemos detectar essas deficiências desde as manifestações tenras na sua idade, às vezes até dentro do ventre, porque há espíritos que ao nascer perturba todo o universo físico e psíquico da mãe e até do pai, por ter a sua estrutura psíquica, física e espiritual comprometida por inexperiência ou por atitudes errôneas no passado. Há espíritos que têm tanta experiência que ao se ligar na mãe ou no pai ou com os dois simultaneamente, no corpo da mãe, por exemplo, ele oferece todos os tipos de células troncos possíveis para que a mãe se conserte de todas as enfermidades possíveis. Nós já vimos isso acontecer. Ou a mãe pode fornecer a ele as células tronco para que ele se reorganize em todas as frequências físicas e perispiríticas também. Então, nessa parceria entre pai e filhos, nessa energia criadora e organizadora da vida, nós temos incontáveis possibilidades de auxiliar e ser auxiliados simultaneamente. Existe outro tipo de doença nas crianças que não seja essas geradas por influências, por erros, pensamentos dos pais? Como que às vezes a gente vai saber diferenciar uma coisa da outra, Sebastião? A gente não precisa ficar preocupado com isso inicialmente. Fernando Miramês de Olivídio, Joana de Ângeles e Leon Denis diz 3 coisas mais ou menos assim. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, diz que com a vontade nós podemos curar qualquer situação ou solucionar qualquer situação, inclusive a morte. Joana de Ângeles diz na obra Convites da Vida que com a fé nós podemos vencer qualquer situação menos feliz, inclusive a morte. E Fernando Miramês de Olivídio, na obra Força Soberana, ele diz que com amor nós podemos curar de todas as enfermidades, inclusive as enfermidades congênitas. Então, se amarmos no sentido profundo do termo, nós podemos fazer isso se tivermos a fé ou se tivermos a vontade esclarecida. Então, temos todas as possibilidades de auxiliar a problemática que nós, às vezes por inexperiência, causamos ou aquela que ele pode estar trazendo de outras realidades. Bom, nosso tempo se esgotou. Nós vamos sair para um breve intervalo e já voltamos.